E ai seus kikas, tudo beleza? Muita gente deve pensar que eu só vou fazer teorias sobre Dragon Ball, mas não, vou fazer teorias do que eu achar interessante como Steven Universo e também a teoria de hoje, o que teria acontecido se a Nintendo e a Sony não tivessem se separado, só lembrando que eu não sou nenhum super especialista na história dos consoles, eu só sei o básico, por isso pode haver erros, e mesmo porque isso é um futuro hipotético complicado de se imaginar, já que hoje a Sony e a Nintendo meio que se odeiam, bora pro vídeo. Os anos eram os 90, a Sega estava migrando para o CD e a Nintendo percebe que se não fizesse algo, sua rival ganharia uma grande vantagem sobre ela no mercado. Nintendo então pede ajuda para Sony para desenvolver um leitor de CD para o Super Nintendo. Na história real, Nintendo perceberia que a Sony ganharia muito dinheiro com esse projeto e ela ficaria ligada à Sony para sempre no mundo dos games, assim desfazendo o acordo e despertando o monstro do PlayStation no mundo dos games. Mas neste universo, a Nintendo tinha uma relação mais próxima à Sony e decide arriscar o Nintendo PlayStation. Ao lançar o Nintendo PlayStation, diversas desenvolvedoras ficariam animadas e a Sega perceberia que não teria como vencer a Nintendo nesta geração sem o PlayStation da Sony. Sega conseguiria desenvolver melhor o Sega Saturno e ela o faria em 32 bits, assim agradando as desenvolvedoras. Mas mesmo assim, a Nintendo ainda teria contratos de exclusividade que a manteria no topo. Mesmo uma geração atrás, ela já começaria a planejar seu próximo console e faria uma propaganda massiva, dizendo que o próximo console dela seria o melhor console de todos os tempos. Graças aos acordos com a Sony, a Nintendo teria que colocar o nome PlayStation no seu próximo console. A Sega, vendo que sua rival estaria vindo para a quinta geração, decide lançar diversos clássicos dela para o Saturno, refazendo franquias nascidas do Master System para ter poderio para combater as franquias aclamadas da Nintendo. Ela faria jogos do Alex Kidd, Fantasy Zone Shinobi e faria um marketing forte para que eles ficassem tão populares quanto as outras franquias da Nintendo. Sonic ainda seria um mascote da Sega, mas teria que dividir espaço com muitas outras franquias da Sega. A Nintendo lança então o PlayStation 64. Ela faria um marketing forte em cima dele, com a ajuda de Sony. O PlayStation 64 seria arrasador, e teria clássicos como Super Mario 64 ainda mais trabalhado, já que estava sem as limitações dos cartuchos, teria Mega Man X4 e Final Fantasy VII, isso acabaria tirando muito público do Saturno, e a Sega começa a se desesperar pois a Nintendo estava vencendo a guerra, já que era 2 contra 1. Então a Sega começa a desenvolver seu novo console com a ajuda de uma empresa que estava se interessando por esse ramo de consoles. A Sega então decide lançar o Dreamcast com força total. Era a última cartada da Sega para desbancar a Nintendo. A Nintendo e a Sony estavam rindo à toa, pois o PlayStation 64 estava vendendo igual água. A Sega percebe que sozinha, ela não ia vencer a Nintendo. Por isso ela pede ajuda para sua parceira, que ajudou na fabricação do Dreamcast, a Microsoft. A Microsoft aceita ajudar a Sega, mas para isso, a Microsoft teria que comprar as ações da Sega para poder dar poderio a ela. Sega, sem escolha, decide se unir à Microsoft com isso. A Microsoft bancaria o poderio da Sega e o Dreamcast fica mais poderoso e começa a chamar a atenção das desenvolvedoras. Nintendo e Sony, que estavam rindo à toa, começam a ver que algumas de suas parceiras estavam indo para a Sega, e então a Nintendo e a Sony decidem começar a planejar um novo console. Na E3 daquele ano, a Microsoft anuncia que comprou a Sega e que ela daria todo o suporte a ela para o mercado de consoles. Nintendo e Sony ficam surpresas que a Sega tenha arranjado alguém para bancar seus consoles. Então a Nintendo e a Sony, para chegar na geração 128 bits com tudo, lança o PlayStation Cube, e ela já lançaria com clássicos como GTA 3, Luigi Mansion, Final Fantasy X, Legend of Zelda Wind Waker, entre outros. A Sega, por outro lado, conseguiria o apoio de várias desenvolvedoras graças ao sistema Microsoft ser fácil de programar. Então a Sega finalmente estaria voltando a conseguir se aproximar da Nintendo e da Sony. E a Nintendo, vendo isso, percebendo que o apoio forte da Microsoft estava ajudando a Sega, começa a preparar os jogos mais esperados da sua plataforma, como Legend of Zelda Twilight Princess e também Resident Evil 4. Mas a Sony estava apostando no grandioso GTA San Andreas, que de acordo com a Rockstar, seria exclusivo do PlayCube. Nintendo e Sony estavam perdendo terreno para Sega e Microsoft. Sega anuncia seu novo console, em parceria com a Microsoft, que teria um sistema de programação ainda mais simples, e que esse novo console seria revolucionário para o mundo dos games. Todos os desenvolvedores ficariam animados com esse anúncio da Sega, e depois de um ano, ele lança o Sega Xbox. Sega e Microsoft teriam trabalhado no online. Com isso, os desenvolvedores poderiam criar jogos online com muito
muito mais facilidade. E com isso, Sega começa a ultrapassar a Nintendo e a Sony. Nintendo decide lançar suas cartas Legend of Zelda Twilight Princess, Resident Evil 4 e GTA San Andreas. Isso alavanca a Nintendo e a Sony, já que foram assinados acordos de exclusividade. Só que a Rockstar fica interessada no online do Xbox. Fazer o GTA Online daria muito dinheiro para ela, então ela decide migrar o GTA San Andreas para o Xbox. Nintendo fica furiosa, chamando a Rockstar de traidora. Sony diria que eles teriam que planejar um novo console, melhor e mais forte que o Xbox. Nintendo decide usar projetos que ela tinha pro Play Cube, de controles por movimentos. Sony acha isso incrível e ambas começam a trabalhar no seu novo console. Sega e Microsoft estavam começando a planejar um especial de aniversário do mascote Sonic, já que neste universo, a Sega tomou muito mais cuidado para não cometer erros com sua franquia mais famosa. Nintendo e Sony estariam mais quietas, isso daria a Sega uma vantagem enorme sobre a sétima geração, que ela conseguiria manter uma enorme largada das suas concorrentes. Em 2009, Sega anuncia o especial de 20 anos do Sonic. Todos os fãs da Sega ficam animados. Nintendo e Sony decidem lançar sua arma secreta, o PlayStation Wii. Esse videogame seria como o Nintendo Wii, só que com os gráficos do Play 3. Nintendo e Sony chegam lançando games aclamados logo de cara, e prometia revolucionar a maneira de se jogar videogame. Sega sabia que se o Play Wii fosse um sucesso, poderia dar problemas. Por isso ela e a Microsoft decidem fazer acordos de exclusividade com grandes empresas, para se manter no topo, nessa geração. Só que a Nintendo e a Sony estavam fazendo um marketing forte em cima do Play Wii, o que divide as desenvolvedoras de novo. Sega fica irritada e lança muitos de seus clássicos, numa versão moderna. Bonanza Bros, Alex Kidd, Nights into Dreams, e perto do lançamento do Sonic Generations, Sega faria uma parceria com canais de desenhos animados, para produzir um desenho para suas emissoras. Sega faria parceria com a Cartoon Network, que produziria um desenho do Sonic, e isso ajudaria a popularidade da Sega a aumentar ainda mais. Sega lançaria o Generations em escala mundial, como foi com o Sonic 2, o dia seria conhecido como Generations Day. Sega consegue bater de frente com a Nintendo e a Sony. Isso faz a Nintendo, pela primeira vez, ficar atrás numa geração. Ela nunca tinha ficado atrás da Sega em nenhuma geração. Com isso, a Sony e a Nintendo decidem, pela primeira vez, partir para a próxima geração primeiro, pois ela sabia que a Sega, por ter chegado primeiro nessa geração, a manteria no topo. Sega, por sua vez, não recua, e ela e Microsoft começam a lançar diversos jogos bons. Inclusive, GTA V seria exclusivo de Xbox, já que a Nintendo e a Sony brigaram com a Rockstar no passado. Sony e Nintendo anunciam então o PlayStation NX. Eles não fariam o Wii U, pois a Sony não iria querer ter nomes repetidos no console. Com isso, a Nintendo começa a fazer testes em unificar o console com o portátil. Com isso, ela voltaria pro topo com certeza, pois os portáteis da Nintendo sempre fizeram sucesso. Mesmo neste universo, a Sega, vendo o que sua rival estava fazendo, decide partir pro caminho oposto, e a Microsoft então decide ajudar a Sega com seu projeto ambicioso de unificar console com computadores. Seria uma verdadeira batalha, consoles portáteis versus consoles computadores. Essa batalha seria muito intensa, e quem ganharia mais seríamos os jogadores. A partir daqui, seria muito difícil criar a história desse universo, já que nem atualmente temos isso, cada console seguindo uma linha. A Nintendo sim, está indo pela linha dos portáteis, mas a Sony e a Microsoft ainda lançam consoles. No universo aqui que eu criei, a Nintendo e a Sony iriam para uma linha de portáteis, enquanto a Sega e a Microsoft iriam para uma linha de PC consoles. Quem sabe o que aconteceria agora? Será que eles começariam a se distanciar a ponto de cada um não interferir no nicho de vendas do outro? Será que eles ainda disputariam um mercado de consoles, sendo que eles estavam se distanciando dos consoles de mesa? Lembre-se que consoles evoluem como seres vivos, cada um pode ir por uma linha de evolução, então não podemos saber o que poderia acontecer a partir daqui. Um PC, um portátil, ainda seriam inimigos depois de 30 anos dessa mudança?